Olá pessoal! Tudo bem, pessoal? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Bom, para você que é novo aqui no canal, aquele abraço fraterno, aquele carinho todo. Para você que nos acompanha faz um tempo já, um abraço do mesmo jeito. Seja bem-vindo mais uma vez, né? A loucura do canal Vibrando Alto. Bom, pessoal, a gente vai trazer aqui um tema que a gente já fez outros 2 vídeos sobre esse tema. Mas após a ayahuasca, de fato, a gente teve outras informações, a gente teve acesso a outras informações. Justamente, outros insights também. A gente vem um tempo já discutindo sobre isso. E a gente vai trazer então para vocês uma nova perspectiva sobre a transição planetária, né? Bom, para quem assistiu os outros vídeos que a gente fez anteriormente, se eu não me engano, acho que é a Essência de Todos Nós. Sobre? Onde a gente fala que a gente chegou até esse nível que a gente está hoje, porque a gente se desmembrou todo, né? Foi se desmembrando para experienciar diversas coisas, né? Como um indivíduo. Então, o que acontece? Hoje a gente entende que a raça humana, na terceira dimensão do planeta Terra, então está chegando no ápice, né? Das experiências como uma raça, uma realidade dual. Né? Então o que acontece? No nosso entendimento, na nossa perspectiva, a gente já teve épocas, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Passado, presente e futuro. Então a gente já teve momentos da raça humana onde a gente teve muita coisa boa, outras a gente teve muita coisa ruim, né? E aí de fato aprendemos com ambos ao longo da nossa existência, apesar da gente não lembrar disso tudo. E agora a gente está numa existência onde o bom e o mal, vamos dizer assim, entre aspas, né, na nossa perspectiva de ser humano, a gente então tem essa realidade dual que a gente vem experienciando já por um bom tempo, né? E aí então a gente está chegando no limiar dessas experiências. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as experiências, né, da raça humana, da terceira dimensão, do planeta Terra, estão chegando ao fim, né? E o que quer dizer chegar ao fim? Quer dizer que o mundo vai acabar? Não. Quer dizer que a gente vai partir para uma nova realidade. Quer dizer que a gente vai partir para novas energias, né? Vamos então fazer a tal famosa transição planetária, né? Então a gente vai partir, né, de um momento onde nós hoje temos o livre-arbítrio, né, para a gente escolher o nosso caminho, e a gente, a partir do momento que a gente transcender então a terceira dimensão, a gente vai então para um caminho que é da vontade divina. Então a gente parte da vontade pessoal do indivíduo, né, para sermos canais então para a vontade divina aqui na Terra. Exatamente. E falando sobre isso, a gente tem sempre que colocar a interferência que nós temos aqui, né? Falar sobre a interferência que nós causamos a esse momento, causamos à nossa Terra, à nossa realidade, que é a consciência coletiva. A gente precisa sim trabalhar ela, a gente precisa conversar sobre ela, porque a maioria das pessoas ainda nem sabe que ela existe e que tudo que você pensa, sente, emite, isso impacta em algum lugar, isso junta como se fosse uma grande massa com o pensamento de todas as outras pessoas que estão na mesma sintonia e acaba sendo materializado em algum lugar. Então sim, o que a gente pode pensar aqui enquanto coletivo, por exemplo no Brasil, pode estar impactando outro lugar do mundo, com certeza. Porque lembre-se, né, a física como um todo, ela não tem repartição, não existe o Canadá, Estados Unidos, Brasil, África, não existe isso. Isso aí é coisa de humano, é coisa da nossa mentalidade de divisão. Só que a massa como um todo, né, a massa quântica, a mecânica quântica em si, como ela funciona, isso daí não depende de divisão. Então é óbvio que nós estamos todos conectados, nós somos todos um. E sim, tudo que acontece lá ou acontece aqui impacta o planeta como um todo e a raça como um todo.
É importante a gente frisar isso, é importante a gente falar sobre isso e sobre como que a gente pode fazer a nossa parte, como que a gente pode também não alimentar mais a consciência coletiva que está indo ao encontro de catástrofes, tragédias, violência, por exemplo, né? Então, assim, muitas pessoas já comentaram conosco, nossa, mas como assim a gente tá fazendo transição planetária para uma realidade, né, de amor, de paz, como assim? Tá uma zona nesse planeta, só violência, só catástrofe, eu não consigo enxergar como que a gente está indo para um mundo melhor, né? Então, é importante comentar o seguinte, como a gente está chegando, então, uma totalidade das experiências da terceira dimensão para a raça humana aqui na Terra, então, de fato, muitas coisas mesmo estão acontecendo, né? Se você for ver, a gente está tendo bastante, apesar de não passar na mídia convencional e comercial todos os dias, mas se você for pesquisar, você vai ver que tem muito mais vulcões em atividade, tem tragédias naturais pelo planeta inteiro. Aí você vai falar, nossa, isso é verdade, tem mesmo. Tá tendo também bastante atentado, né? Fala assim, nossa, que terrorismo, enfim, tal. Não vou entrar aqui no mérito se de falsa bandeira, como dizem por aí, foi atentado falso, verdadeiro. Não vou entrar nesse mérito aqui, que acho que não vem ao caso. O que vem ao caso além da nossa realidade estar chegando, né, num ápice, antes de uma transição definitiva, também tem, como a gente já sabe, seres que não estão interessados no bem maior da humanidade, né, que são seres que a gente fala que são os negativos, né, que de fato influenciam ainda no dia a dia da Terra, né? Então o que ele acontece? Esses seres negativos, eles sabem que a Terra está sim passando por uma transição. A Terra, assim como todo o sistema solar, estão navegando no universo, porque está sempre em constante movimento, em constante expansão. Então a Terra, junto com o sistema solar, está chegando num lugar onde nunca esteve no universo antes, que é um lugar repleto de energia, né? Energia totalmente novas. Então, esses seres negativos sabem que o tempo deles está contado aqui na Terra. Porque a partir do momento que a Terra passar por uma próxima vibração, eles não vão conseguir suportar a vibração, eles vão sumir. Essa é a grande verdade. Então, eles estão tentando sim manter a população com medo através, né, desses atentados todos, enfim, tal, essas de guerra, violência, assim por diante e tal. Por quê? Porque o medo alimenta esses seres negativos de forma energética, né? E com isso que acontece, eles são alimentados de forma energética, a população, de modo geral, não enxerga, né, com os olhos do coração o que está acontecendo, não enxerga a mudança que de fato está havendo, e isso de certa forma acaba influenciando no atraso, né, dessa mudança, né, planetária, digamos assim, um pequeno atraso. Por quê? Porque o que você pensa, que a gente estava falando, influencia no consciente coletivo. Então, se tem muita gente preocupada, com medo, seja com relação a atentados terroristas, com catástrofes, o que acontece? Essa massa de medo, isso acaba alimentando quem de fato a gente não deveria alimentar, né? Essa é a grande verdade. A gente deveria fazer com que esses seres morressem de fome, porque toda vez que a gente alimenta eles, seja com ansiedade, negatividade, medo, violência, enfim, tal, isso só é bom para eles, né? Para mais ninguém. Eles não querem um bem maior da Terra. E como a Terra é um lugar ainda que é dual, né? Dualidade entre o bem e o mal, positivo, negativo, enfim, que a gente tá careca de saber disso, eles se aproveitam, né? Eles aproveitam das pessoas, eles se aproveitam das situações, eles se aproveitam das energias. Como eles, vamos dizer assim, a forma que eles mentalizam é da seguinte forma: vamos, né, arranjar um meio de ser, vamos dizer assim, eles vão ser os obsessores de determinadas pessoas com determinadas frequências que vão causar, sei lá, um atentado terrorista em algum lugar, por exemplo, né? E o que vai acontecer? Aquilo vai gerar um problema para aquele determinado lugar, para aquela determinada cidade, região, enfim, e vai gerar medo nas pessoas, vai gerar
vamos dizer assim, sentimentos diferentes, né, baseados no medo, na agressividade, na vontade de matar com as próprias mãos, essas coisas que vibram, deixam a gente vibrar, fazem a gente vibrar de uma forma mais densa, né, não tão elevada. Então, o que acontece? Um atentado pode virar outros atentados, ou pode virar, vamos dizer assim, uma recorrência, ocorrer uma recorrência de violência, ao aumento da violência naquela região, por exemplo. Por quê? Porque você dá um estalo, é aquilo que a gente falou em outro vídeo, sobre assistir programas como Ratinho, Cidade Alerta e tal. Por quê? Porque eles fazem você se enxergar dentro de uma situação daquilo que você está assistindo. Por exemplo, sei lá, o seu filho foi atropelado, morreu e tal. Imagina se fosse o seu filho, imagina se fosse na sua vida, com você, o que você faria? Então, o que acontece? Esse tipo de programa, assim como esse tipo de atentado, esse tipo de coisas que acontecem, que são, vamos dizer assim, gerados com... Eles são, vamos dizer assim, não é gerados... Como é que eu posso explicar? São programados? Isso, são programados para que aconteçam, né? Eles geram essas outras... É como se fosse o efeito... Como é que se fala? Agora eu não me lembro. Efeito dominó? Tipo o efeito dominó, que cai o primeiro, os outros começam a cair tudo atrás. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque aqui a gente tá falando de duas coisas. Uma é dos seres que ainda não encontraram a sua luz interior, que estão, sim, baseados no medo, no poder, no controle, que querem continuar dominando a Terra por não estar desperta, tá? A partir do momento que você tem uma população desperta, você não domina mais nada, porque você sabe que você também é uma parte divina que está ali desenvolvendo, né? Ponto. Segundo, a consciência coletiva. Tudo que esses seres fazem é focado na consciência coletiva. Por quê? Porque a grande maioria ainda não está acordada, não está desperta para determinadas coisas, né? Então, ficam muito presas à religião, ficam muito presas à televisão, ficam muito presas à sua rotina diária, a ser mãe, a ser pai, a ser filho, a ser tio, enfim. E nunca é você de verdade. Você sempre está... vamos dizer assim, dominando um tipo de papel na sociedade, mas você nunca se encontra, você nunca sabe quem você é. Essa é a vida da grande maioria das pessoas, que vai no automático, no piloto automático. Aí as pessoas perguntam assim, tá, tudo bem, eu já entendi então que o nosso planeta está em transição, que as coisas sim estão caminhando para um mundo melhor, mas que essas coisas aqui na matéria ainda acontecem, né, dos atentados, de violência, assim por diante e tal, né? Como que eu então posso, né, ajudar de alguma forma para que isso amenize ou para que isso, né, não, enfim, acesse e assim por diante, né? Bom, o que a gente pode fazer, em primeiro lugar, uma vez que a gente não pode diretamente influenciar isso do tipo, eu conheço quem faz os atentados, enfim, eu quem coordena esses atentados todos, enfim, eu vou lá, então eu dou um fim nisso. Isso não seria o caminho, mesmo assim a gente não tem como fazer isso. Porque não seriam outras fontes, né? O que a gente pode fazer, então? Em primeiro lugar, é aquilo que a gente sempre fala, vamos aqui falar mais uma vez. Encare as situações que acontecem no dia a dia e olhe tudo como observador. Perdão, o que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do que aconteça, você não vai ser influenciado por aquela energia. Então, se você assiste televisão e você vê atentado, você vê programa de policial, enfim, e tem bastante violência, você pode sim assistir, né? A gente não recomenda, a gente não assiste, mas você pode sim assistir, mas não deixe que aquilo influencie você, não deixe que aquela energia traga você para baixo, né? Olhe como observador, né? Olhe como observador para que você saiba o que está acontecendo, mas para que não se deixe influenciar. Mesma coisa os filmes de terror, por exemplo, que você assiste, aí quando você vai pra fazer projeção astral, pra fazer meditação, as pessoas geralmente acessam o subconsciente, todas as memórias que viram, de filmes, enfim, e aí começa a acontecer, ter sensações diferentes durante a meditação, e aí fica atribuindo, a mente mesmo faz isso, atribui as experiências e sensações aos filmes que você assistiu. Então isso acaba influenciando de uma forma que não é bacana.
Isso aí. A segunda coisa que também é importante, que a gente já falou diversas vezes, é coisa super simples, gente. Envia luz e amor para qualquer situação que você veja que há algum sofrimento, que há alguma coisa de fato que não é legal, né, aos olhos, né, aos seus olhos, enfim. E envie luz e amor para aquela situação, para aquela pessoa e assim por diante. Ah, ela é tão pouco, é tão besta, enfim, tal, gente. Pode parecer besta, mas faz um bem enorme, enorme. Se você dedicar, sei lá, 1 minuto do seu dia para enviar luz e amor para alguma situação, alguma região, alguma pessoa que de fato precise. Exatamente. Né? E outra alternativa é o vídeo. Quem não assistiu o vídeo sobre o ancoramento, a gente recomenda que assista também, porque é uma forma de você também canalizar essa energia que está chegando de uma forma direta e reta na região, no bairro, na casa que você mora e que vai afetar de forma bacana e positiva todo mundo que está participando da transição planetária, porque todos estamos diretamente ou indiretamente ligados a ela, mas vamos dizer assim, da parte consciente, né? Por quê? Porque você meditando, você ancorando, elevando o seu padrão vibratório, mais luz você consegue armazenar dentro de você. Né? E isso vai fazer o quê? Assim como a gente gerando uma energia densa, pesada, a gente afeta de forma ruim, vamos dizer assim, de uma forma meia trágica, às vezes até, a humanidade. Se você estiver ancorado no amor, na luz, na bondade, no olhar ao próximo como a ti mesmo, porque isso não é firula da Bíblia, não, que a gente está falando, porque nós somos todos um de verdade, vemos o mesmo lugar. Então, se você observar o outro como um pedaço seu, experienciando uma outra forma de vida, uma outra, enfim, realidade, você vai ter mais amor pelo próximo, porque você vai enxergar ele não como separado, mas sim como algo que é uma parte sua, né? Então, ancoramento é muito importante. Meditação, oração, espaço e tempo vai ficar estranho, né? O tempo que você tiver, que você possa se dedicar a isso, vai ser muito, muito, muito bom. Envio de reiki, energia, jorei, mahikari, não importa o nome, que você envie luz para o planeta. Faça meditação enviando luz, enviando amor. Você mesmo meditando e pedindo contato com o seu eu superior, você também está fazendo isso. Então existem muitas outras formas de fazer, né? Só encontre a sua forma. Justamente. Outra coisa bacana, que é super simples do dia a dia, que a gente pode, assim, é um trabalho de formiguinha, mas vai ajudando no coletivo de modo geral, é você fazer pequenas ações. Por exemplo, se você, de repente, você, sei lá, mora num prédio, né? E seu prédio tem um porteiro, em vez de você sair de manhã, voltar à tarde do trabalho, à noite, enfim tal, sem cumprimentar, sem ver como é que tá, fala, então bom dia, ou boa tarde, boa noite, enfim, tudo bem, como que você tá, né? Afinal, aquela pessoa tá ali todos os dias, enfim tal, né? Prestando um serviço para você, para a comunidade, para o seu prédio, que seja. Então vai bater um papo, afinal de contas ela é uma pessoa como qualquer outra. E ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais amada, vai se sentir reconhecida. E esse exemplo besta, né? Mas eu digo a mesma coisa para, poxa, você que trabalha fora, tem que comer fora todos os dias. Tem uma pessoa no restaurante que você come que prepara a sua comida todos os dias. E a pessoa que é legal, ela recebeu um agradecimento, você, poxa, legal, obrigado por cuidar bem, né? Fazer um almoço bacana, comida gostosa, enfim, tal. Não precisa ir nem muito longe, agradecer sua mãe, seu pai, a sua esposa, seu esposo que estão ali do teu lado te ajudando no dia a dia, né? As pessoas que estão à sua volta, uma vez que você pratica o sentimento de gratidão, vamos dizer assim, que você para por alguns momentos no seu dia, está presente no momento e agradece por tudo aquilo que você tem, agradece pelas pessoas que estão à sua volta, isso faz uma grande diferença também, gente. Agradecer no lugar de pedir traz muito mais coisa do que se você pedir e só, sabe, não agradecer, só pedir o tempo todo. A gratidão é uma das, vamos dizer assim, a gratidão e o amor são uma das vibrações mais fortes e poderosas de materialização e de, vamos dizer assim, de cura, de presença que a gente pode ter na nossa vida, que a gente pode dar para o outro.
Então vamos refletir nas nossas atitudes diárias, como a gente vem pensando, o que a gente vem fazendo, com o que a gente vem se conectando. Porque é tudo, pessoal, desde o joguinho no celular que você joga, no computador, no PlayStation, no Xbox, enfim, desde isso até os filmes, a televisão, os tipos de conversa que você alimenta. Os tipos de bate-papo no WhatsApp que você tem com a família, com os amigos. Os tipos de fotos que você compartilha, tudo isso você está absorvendo de alguma maneira a energia. Nós somos feitos de energia, tudo. Nós vivemos uma bola, gente, que roda o tempo inteiro e a gente não cai. Nós somos todos magnéticos, feitos de energia. Então, questione as suas atitudes, né? É isso aí. E a gente também não pode, vamos dizer assim, julgar o outro pelo que o outro tá fazendo, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele não tá desperto para enxergar o que ele tá fazendo. Ele não percebe que o que ele tá fazendo acaba impactando em algum outro lugar, acaba impactando na vida humana, desenvolvimento, evolução humana de alguma forma. Mas a gente não pode ter raiva ou menosprezar ele. Por quê? Porque o momento dele de despertar, enfim, ser dono da sua própria vida aqui, materializando coisas bacanas, né, evoluindo, aprendendo, não chegou. Ele continua evoluindo e aprendendo daquela forma que a gente comentou no vídeo da reencarnação e do karma, que as pessoas vão mais lentamente, né, se desenvolvendo, evoluindo. Só que a gente não pode culpar, julgar ninguém por causa disso, mas a gente precisa se encarar, a gente precisa olhar para nós, dentro de nós, e nos questionar: será que eu estou fazendo tudo o que eu posso mesmo para contribuir com a transição planetária, para contribuir com esse ancoramento de energia que a gente tanto está precisando? Ou será que eu poderia dedicar umas 3 horas do meu dia, num sábado ou num domingo, para ir ajudar, por exemplo, em alguma ONG, né, crianças carentes que precisem de carinho, de afeto? Ou sei lá, vai que você faz reiki, será que se você não ir num retiro de idosos, por exemplo, e aplicar reiki nos idosos, né, você faria o quê? Traria um pouco de alívio para eles, um pouco de amor, um pouco de energia, às vezes até uma conversa é o suficiente já, né? Exatamente. Então vamos fazer pelo outro que a gente gostaria de ver no futuro, que todo mundo fizesse um pro outro, né? Vamos trazer pro presente o que a gente quer ver no futuro. Porque a gente só muda o futuro se a gente mudar o presente. Se a gente continuar esperando as crianças índigo, cristais, arco-íris, não sei o que, sempre nascer, a gente nunca faz nada. Isso aí. E isso a gente vai falar no próximo vídeo, daqui uns 2 vídeos pra frente, sobre isso. Sobre as pessoas índigo, cristais, arco-íris, que não sabem que são as próprias crianças que você divulga que estão pra chegar, né? Bom, pessoal, para fechar aqui, a gente só queria falar o seguinte: lembre-se que tudo que você vê no mundo exterior, né, é só reflexo do seu mundo interior. Simples assim. A gente já falou várias vezes, você provavelmente já ouviu isso de outras pessoas também. Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você está vendo um mundo aí fora, né, bagunçado, estressante, violento, enfim tal, quer dizer que alguma coisa dentro de você ressoa com aquilo também, né? Então, volto a falar com a Aline, falou: o que você pode fazer para que você então consiga enxergar um mundo com mais amor, com mais harmonia? Mas o que você pode fazer internamente, né? Porque a revolução começa de dentro para fora. Lembrando uma frase que veio agora: se você olha para determinada pessoa, situação, enfim, que aconteça, uma catástrofe, enfim, e você não consegue amar aquilo que você tá vendo, né? Não consegue compreender e amar aquilo que está aparecendo na sua vida para você experienciar, então quem precisa de amor é você. Então se ame, porque você precisa primeiro estar bem, se amar para poder amar o outro. E lembrando, uma vez que a gente se ama, né, como nós todos somos um, se a gente se ama, a gente automaticamente está amando ao próximo, né? Mas começa de dentro para fora, começa com o coração, gente. Exatamente. Né? Então vamos lá, arregaçando as mangas, vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes,
nossos sentimentos e pensamentos. É um momento que a gente está vivendo, sim, de transição. Mas principalmente união. Então, pessoal, lembrando, seja responsável pelos seus pensamentos, pelas suas ações e pelos seus sentimentos, né? Tome responsabilidade pela sua vida, ame ao próximo como a si mesmo e vamos todos juntos. Focando sempre na luz e no amor. Nunca na negatividade e nas outras coisas. Vamos focar no que interessa, e o que interessa é a luz, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Gratidão por estarem aqui e namastê.